Muitíssimo boa noite, meus queridos amigos internautas do ABC, que acompanham aqui com a gente mais um Conversa Franca. Hoje, quinta-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes. Quero agradecer o Alex Farias, nosso diretor do portal, o Gabriel Perrone, nosso diretor aqui do Conversa Franca, o Matheus, que controla as nossas redes sociais, e você, internauta, que está aqui conosco hoje. Nosso programa está diferente. A gente vai estar trazendo para vocês aqui uma entrevista com a senadora Simone Tebet, que eu fiz essa semana. Mas a entrevista foi gravada em virtude da agenda da senadora. Ela teve compromissos aqui em São Paulo, retornou hoje para Brasília e, para não perder a data, nós resolvemos abrir uma exceção e fazer o programa gravado. Mas quem tiver perguntas para fazer para ela, eu combinei com a assessoria que a gente vai encaminhar isso tudo para que eles entrem em contato com vocês e respondam as perguntas. Era uma entrevista extremamente importante, onde ela vai estar falando aí sobre a possibilidade dela ser eleita aí a terceira via num conjunto de partidos que estão buscando consenso entre um nome para disputar as eleições aí presidenciais. Ela é a indicada do MDB para ser a candidata a presidente do país. Bom, vamos fazer a apresentação dela, né? A senadora Simone Tebet foi a primeira líder da bancada feminina no Senado em 2021. Foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, mais importante da Casa, de 2019 e 2020. Também foi a primeira mulher a liderar a bancada do MDB no Senado, em 2018, e a primeira mulher a concorrer à presidência do Congresso Nacional, em 2021. No início do seu mandato como senadora, foi eleita presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, 2015 a 2016. Simone iniciou sua trajetória política em 2002 como deputada estadual pelo MDB, seu único partido até hoje. Depois foi eleita prefeita da cidade natal Três Lagoas por 2 vezes. Foi vice-governadora quando exerceu a função de secretária de governo e iniciou o mandato no Senado Federal em 2015. No Congresso, ela tem se destacado pela sua capacidade de articulação e sua competência técnica como jurista. Tem sido reconhecida pelo DIAP entre os 100 cabeças do Congresso Nacional, há 5 anos seguidos, de 2017 até 2021. E é tricampeã no prêmio Congresso em Foco, 2018, 2019 e 2021. Selecionada pelo júri especializado, mais importante da premiação, como a melhor no Senado. Em 2021, ela também ficou em primeiro lugar na avaliação dos jornalistas que cobrem o Congresso Nacional. Eu vou pedir, nós vamos começar agora a entrevista que gravamos ontem com a senadora. Vou pedir que o Gabriel Perrone, nosso diretor, solte a entrevista. E eu volto com vocês no final do programa. Até já. Obrigada por estar aqui conosco no Conversa Franca, aqui para uma conversa boa. E eu gostaria de começar essa entrevista lhe perguntando, senadora, como foi ser escolhida para pré-candidata a presidente pelo seu partido, o MDB, um partido de extrema importância no cenário nacional, na formação das alianças. Não deve ter sido pouca luta. Bom, Andréia, boa noite. Em seu nome, em nome do Matheus, cumprimento todos que estão nos acompanhando nesse Conversa Franca. Que bom que é uma conversa franca. Aliás, nós mulheres não sabemos fazer diferente, né? Não. Se é alguma coisa que eu acho que é característica da mulher é a franqueza, a sinceridade e o comprometimento em tudo que faz. Então, assim, em seu nome, eu cumprimento a todos, especialmente as mulheres que estão nos acompanhando. Amém. É um prazer muito grande e eu agradeço imensamente a oportunidade que você me dá de falar através do seu programa com todo o estado de São Paulo e, quiçá, do Brasil. Bom, nada é fácil para nós mulheres, né? Você veja, nós somos a maioria absoluta da população brasileira, somos a maioria no banco das universidades e somos uma minoria em praticamente quase tudo. Né? Na mesma profissão que o homem, exercendo a mesma atividade, nós recebemos 20% menos salário. Se for uma mulher negra, chega a receber 40% menos. Isso se dá em grande parte porque a mulher sempre foi escolhida, né? Ou foi convencida de que seu espaço era um espaço doméstico, de dentro de casa.
Que bom que seja também, nós temos o maior orgulho de ser mães, mulheres, filhas, mas o lugar de mulher é onde ela quiser, dentro e fora de casa, na política ou fora da política, desde que ela seja feliz e faça os outros felizes. Eu acho que essa é a grande missão da mulher, é colaborar ao lado dos homens nesse papel, especialmente num momento tão traumático da história do Brasil. Acho que nunca, André, o Brasil precisou tanto de nós. Nunca o Brasil precisou tanto da sensibilidade, do amor, da alma, da generosidade, do coração de mãe de uma mulher. É um Brasil hoje que passa fome, é um Brasil hoje que entrou para o mapa da fome e tem 5 milhões de crianças dormindo todas as noites com a barriguinha vazia. É um Brasil em que a classe média hoje está endividada, não porque fez uma viagem e dividiu em 10 vezes, mas ela está endividada no cartão de crédito porque ela foi no supermercado e não tinha dinheiro em cash, né, para comprar. Então, diante de tudo isso, nós mulheres não podemos nos calar, seja onde for, não precisa ser necessariamente da vida pública. Que bom, e aí a sua pergunta, que bom que o MDB é o maior partido do Brasil, o partido com o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, novamente sai nessa vanguarda, porque é isso. É o MDB que lutou pelas diretas já, pela liberdade pública, pelo direito de ir e vir, por uma imprensa livre, né, para que nós pudéssemos trazer os nossos amigos, companheiros e brasileiros, né, na época da ditadura de outros países que estavam exilados. É o Brasil, é o MDB que ergueu a Constituição Cidadã, é o MDB que ajudou nessa transição democrática a aprovar tantos projetos importantes no Congresso Nacional, que hoje, de novo, é aquele gigante que estava dormindo e que falou, agora, de novo, o Brasil precisa de nós. Precisa acabar com essa polarização odiosa e ideológica entre esquerda e direita, como se o povo brasileiro precisasse de mais um conflito diante de tanta penúria. Então, nesse momento, o MDB me convocou. Foi difícil, eu levei o maior susto. Eu caí da cadeira, quando me falaram, foi bem antes da CPI, aliás, dicas de passagem, olha, não tem nenhuma mulher pré-candidata nesse processo, é preciso uma mulher falando do que o nosso partido quer para o Brasil. Depois de assimilar, porque nada é fácil, a gente fica, como assim? Por que eu não tenho outros? Eu acabei assumindo com grande responsabilidade, mas com muito afinco essa missão de me colocar pré-candidata à presidência da República pelo MDB. Você falou aí das mulheres, né? E você tem uma luta enorme no Senado, em todos os programas e projetos de defesa da mulher. E nós tivemos todos os índices no Brasil aí pioraram aí de violência contra a mulher, de feminicídio, né? Muito triste, né? Olha, sabe que é uma coisa também que quando as pessoas falam assim, você é feminista? Eu falo primeiro que eu não sei o que é isso. A mulher já nasce feminista, mesmo que não queira, né? Talvez o termo feminista ficou um termo pejorativo, e por isso algumas pessoas não entendem isso. Mas, assim, eu levo o nome de Simone por conta de Simone de Beauvoir, foi o nome dado pelo meu pai, porque ele era, assim, fã de Sartre, que foi o companheiro de vida inteira de Simone de Beauvoir. E Simone tem uma frase, ou tinha uma frase, que ela dizia assim, a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Ele quis dizer que a luta faz, né, a dor nos ensina a gemer. As dificuldades nos impõem ter coragem. A gente não nasce corajosa, a gente não nasce ousada, a gente não nasce sabendo falar em público, a gente não nasce sabendo discutir, né? Isso vem num processo doloroso de necessidade. E eu acho que é um pouco isso, né? As mulheres acordaram no Brasil. Que bom que a gente aprende todos os dias com as nossas filhas. As nossas filhas estão nos ensinando. Essa juventude de mulheres mais novas, que tem de 30 anos para baixo, eu já tenho bem mais do que isso, que falam, não, nosso espaço é em qualquer lugar. E isso está vindo a público, e por conta disso tem vindo a público toda a sorte de injustiças contra a mulher. Eu não acredito que tenha aumentado os índices de violência. Aumentou, elas botaram mais a boca no trombone, elas denunciam mais. Isso. Acho que a mulher agora tem coragem. Primeiro que ela está mais protegida nesse combate. Depois nós aprovamos no Congresso, votamos lá, eu votei a lei do feminicídio. Eu fui a primeira mulher a presidir a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso Nacional, porque em 2015, quando eu cheguei no Senado, nós pedimos para que fosse criada essa comissão. Então, nós escancaramos, as mulheres hoje têm coragem, porque
em grande parte dos municípios brasileiros, tem uma delegacia da mulher ou tem uma delegada para atender e não um homem. A gente tem uma rede de proteção de políticas públicas hoje que abriga a mulher. Fora o fato de quando a mulher tem a sua independência financeira, ela também tem coragem de denunciar porque ela tem para onde ir com seus filhos, ela não vai passar fome, ela não vai ver seus filhos ao relento. É muito triste, sim, os números, eles cada vez crescem mais, mas eles apenas descortinaram uma Sim. triste realidade que sempre existiu no Brasil. Senadora, se fala muito na terceira via, em fortalecer uma terceira via, uma vez que tem uma polarização no Brasil, é óbvio, né, entre o presidente Jair Bolsonaro, que é governo, geralmente tem aí os seus simpatizantes, o ex-presidente Lula, e aí se necessita dessa terceira via. No dia 6 de abril, dirigentes do União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania estiveram reunidos em Brasília e reafirmaram as tratativas para apresentar um candidato à presidência da República como alternativa aí no campo democrático. Na ocasião, ficou divulgado que o candidato ou a candidata de consenso será anunciado no dia 18 de maio, numa quarta-feira, em Brasília. Estiveram na reunião o Baleia Rossi, do MDB, Luciano Bivar, do União Brasil, o Bruno Araújo, do PSDB, e o Roberto Freire, do Cidadania. Ou seja, teu nome está no páreo. Você tem a expectativa disso, e você tem falado que, se tiver como líder da chapa, você está dentro. Como vice, você não aceita. É isso? Andréia, só que eu preciso complementar o seguinte, eu não sou o problema, eu ajudo na solução. Sim. Acho que o grande problema hoje do Brasil, o Brasil não cresce, entre outras coisas, não só fruto da pandemia, de fatores externos, é fruto hoje de uma polarização exagerada, exacerbada da política, que ora pende para a esquerda, ora pende para a direita, diante de um governo que não conhece os problemas do Brasil e com isso não traz as soluções. Então, a cada crise, é um governo que cria crises onde não existe, que cada fala infeliz faz com que o dólar suba, a bolsa caia. Nós sabemos que o Brasil está tudo dolarizado, subiu o preço em dólar, sobe o preço da gasolina, consequentemente sobre o preço do frete dos produtos que saem, por exemplo, da região aí toda do interior de São Paulo para vir para os grandes centros, e isso encarece no supermercado, a comida fica mais cara, os produtos ficam mais caros, os serviços ficam mais caros. Então, diante de todo esse quadro, nós só teremos paz se o centro democrático, se alguém de centro, seja centro-direita, seja centro-esquerda, mas que um centro democrático vá para o segundo turno. Porque um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, na minha opinião, vai levar esse segundo turno para dezembro de 2026. Nós não vamos ter paz. E sem paz, nós não temos condições de crescer. Sem crescimento, não tem emprego. Sem emprego, não tem comida na mesa do povo, da população brasileira. Se nós estamos falando de uma população faminta, que dirá os grandes outros problemas do Brasil, a péssima qualidade de ensino, a falta de um serviço eficiente no SUS, a falta de segurança, né, pública nas nossas grandes cidades, e mesmo hoje nas médias e nas pequenas, nós não conseguimos combater, lamentavelmente, esse grande mal, essa grande chaga também desse século XXI, que é o problema das drogas sequestrando as mentes dos nossos jovens. Então, a gente não consegue resolver os problemas do Brasil, fica sempre nessa discussão, com todo respeito lamentável, entre quem pode mais, quem pode menos, quem é melhor, quem é pior, e ninguém querendo resolver de forma definitiva os problemas do Brasil. Ou seja, com Lula, o Brasil não deverá ter paz. Com Bolsonaro também não. É necessário uma terceira via para dar uma paz aí, uma calma no cenário político. Isso, André. E, como eu disse, se eu não pontuar a ponto de ser a candidata desse centro democrático, o que eu ajudo sendo vice? Eu só atrapalho. Então, eu tenho que estar no palanque do Centro Democrático, carregando a bandeira do Centro Democrático, carregando o santinho, conversando, pedindo voto, mas não como vice. Agora, se for para ser vice, só para falar que do lado na foto tem alguém que usa batom e usa vestido, aí, com todo respeito, eu não sirvo para esse papel e nenhuma mulher tem que servir para esse papel. Eu acho que eu represento hoje muito mais do que o meu nome. Quer dizer, a minha pré-candidatura é uma pré-candidatura de uma mulher, né, de uma voz de timbre feminino dizendo que Brasil nós, mulheres, queremos para os nossos filhos e para os nossos companheiros e para quem nós queremos esse Brasil. Se eu não pontuo para ser candidata,
que eu vou somar como vice? Eu tenho que ceder esse espaço para alguém, para que esse centro fique mais robusto, vamos dizer assim, mais gordo, mais vistoso, para que realmente a gente possa chegar no segundo turno. Quero dizer com isso que eu não estou desmerecendo o espaço de vice. Eu já fui vice-governadora, fui a primeira mulher vice-governadora do meu estado, fui prefeita, a primeira mulher prefeita da minha cidade, que é vizinha aí do estado de São Paulo, Três Lagoas, divisa ali com Castilho, Mirandópolis, Andradina, aquela região. Mas não estou desmerecendo o papel de vice. Eu estou dizendo ao contrário, eu não sou problema para ninguém, eu quero ajudar a ser a solução para o Brasil. Senadora, essa semana vazou aí áudios antigos aí pela jornalista Miriam Leitão, que divulgou isso na folha dela, na coluna dela do Globo, onde militares assumem que outros fizeram tortura. Isso repercutiu de uma forma muito triste, né, num país como nosso, que tem uma democracia ainda tão jovem, né, e precisa de tanta afinco nisso tudo. Causou bastante transtorno, porque foi motivo de uma certa risada irônica aí do vice-presidente Mourão. Queria que você me falasse o que você achou disso tudo. De trás para frente, lamentável. Eu tenho um maior respeito pelo vice-presidente da República, uma pessoa que particularmente acho que é um vice preparado, inteligente, ponderado, mas dessa vez ele derrapou feio nessa pista, né? A ponto de ter dificuldade de voltar para a estrada. Veja, não é qualquer coisa, e não é pouca coisa. Nós estamos falando de algo que aconteceu há 30 anos, mas que não pode ser esquecido, não pode cair no esquecimento, porque nós temos uma geração que não sabe o que é a ditadura. É muito fácil falar da ditadura, é muito fácil ler pelos livros de história, mas nós não podemos jamais esquecer o que significou a ditadura. A ditadura significa simplesmente que eu não teria o direito de estar aqui falando o que eu estou falando com você, Andréia, sob pena de, acabando o programa, ter alguém na porta me esperando para levar para uma delegacia para dizer por que eu falei mal de governo A, B ou C. Quer dizer, uma ditadura significa, né, um poder na mão de meia dúzia, e não o poder soberano do povo de decidir o seu destino, de votar em quem quiser, de ter uma imprensa livre para dizer o que está errado, o que está certo, onde tem corrupção, onde não tem. E para que, em nome de um projeto, ou contrário a uma manifestação, a um projeto ideológico de poder, nós tivemos por quase mais de 20 anos um regime militar que não só comandou o processo de forma antidemocrática, é importante dizer isso, mas para se manter no poder, teve que abafar da pior maneira possível as vozes dissidentes. E as vozes dissidentes eram caladas nos cárceres privados. As vozes dissidentes eram caladas nos corpos hoje encontrados nas valas comuns, né, de pessoas anônimas. As vozes eram caladas, mandando artistas e grandes homens públicos para o estrangeiro para não poderem ter influência. E o mais triste de tudo, né? Ou tão triste quanto, as vozes eram caladas nos calabouços, no espancamento, nas torturas. Você imagina o que significa uma pessoa ser torturada de manhã, de tarde, de noite, pelo simples fato de querer ter tido a liberdade de dizer o que pensa do país que quer. Então, isso é muito triste, isso não pode ser esquecido, não pode ser esquecido porque nós temos muitas mães ou avós hoje que ainda choram o desaparecimento de filhos e netos que até hoje não foram encontrados. Um povo que não tem memória, né? Não tem futuro, que a gente possa aproveitar esse momento, que é um momento que também a gente tem um governo que flerta com autoritarismo, que flerta que tenta fragilizar as instituições democráticas, que a gente possa relembrar esse momento de dor para que ele nunca mais volte. Nada é por acaso. Acho que essas fitas não foram abertas ou escancaradas num momento qualquer, é um momento oportuno de que para que cada brasileiro e que cada brasileira possa fazer uma reflexão do seu voto em outubro deste ano, saber exatamente o que significa. Nós estamos diante, talvez, repito, talvez, da eleição mais importante desde a redemocratização. Não tenho dúvida. E aí, se confirmado o seu nome, senadora, o que o Brasil pode esperar de você? Coragem, trabalho,
coragem, trabalho, fé, determinação, muito amor pelo país, mas também trazendo conosco uma experiência de quem foi prefeita, reeleita prefeita, secretária de Estado de governo, vice-governadora, senadora da República, alguém que está na política há mais de 20 anos, há 20 anos Sempre no MDB, consecutivos. né? Eu li aqui na sua Sempre, sempre no MDB. sempre. Eu sou cria de Ulisses Guimarães, de Tancredo Olha que Neves, de legal. Mário Covas, dessa grande geração de homens públicos, e hoje ainda vivo, do senador Pedro Simon, né, pessoas que, com honestidade, com amor ao país, sempre foram decisivos no momento que o Brasil mais precisou. Muito trabalho, mas, acima de tudo, Andréa, acho que a gente tem em mente que nós temos 3 grandes objetivos. O imediato, é Auxílio Brasil, assistência social, dá de comer quem tem fome. Né? Dar de comer a quem tem fome não custa, hoje já está no orçamento, só precisa ser melhor distribuído para que a gente dê mais para quem tem mais filhos, para quem está na linha da extrema pobreza, um pouco menos para quem está na pobreza para cima. Então, é assistência social de um lado, mas com uma porta de saída, dando um curso de qualificação rápido, de 6 meses, para o jovem do Auxílio Brasil, para a mulher do Auxílio Brasil, para o trabalhador do Auxílio Brasil, para que ele seja inserido no mercado de trabalho. Isso de forma imediata. O segundo objetivo, no primeiro dia, mas é um processo um pouco mais longo, né? Aprovando a reforma tributária, que vai fazer com que o pobre pague menos imposto e o rico pague um pouquinho mais. Essa reforma tributária que está no Congresso Nacional, para ter uma ideia, ela atinge 10 faixas de renda. As 9 faixas de renda do mais pobre à classe média vai pagar menos impostos. Só os 10% mais ricos vai pagar um pouquinho a mais. Com isso, você vai tributar menos o consumo e mais a renda. Porque não é justo eu ir ao supermercado e pagar pelo preço da cesta básica o mesmo de quem está desempregado. Eu sou uma senadora da República. Eu tenho dinheiro para comprar uma cesta básica, quem está desempregado não tem. Então, a reforma tributária ela vai não só imediatamente melhorar o poder aquisitivo do pobre, da pessoa mais humilde, da classe média, como ela também vai ajudar desburocratizando e muito o setor produtivo, a agroindústria, o agronegócio, a pequena, média e grande indústria. Ela vai ter um custo menor para produzir. Consequentemente, ela vai empregar mais, gerar mais emprego, e ela vai ser mais competitiva com seus produtos, podendo exportar e poder, inclusive, gerar divisas para o Estado. E um terceiro objetivo. Nós não estaríamos nessa situação se não tivéssemos feito o dever de casa 20 anos atrás. Um investimento sério, responsável. Eu sou professora universitária, dei aula há 12 anos. A saída do Brasil passa pela educação. E acabar com essa coisa de que uma educação, mas leva 10 anos, 20 anos para mudar uma geração. Não é verdade. Em 4, 5 anos, você pegando o ensino fundamental 2, que é aquele aluno de 5º ao 9º ano, bem feito, porque hoje o ensino fundamental 1 a gente já tem um índice um pouquinho melhor do que no passado, você colocando a União para dar apoio técnico e financeiro para os governos estaduais e governos municipais, para fazer um ensino de qualidade para essa geração, com a implantação definitiva da reforma do ensino médio, que já foi aprovado, para que o nosso jovem não vire um neném, né? Hoje ele nem estuda nem trabalha porque ele não tem elan, ele não tem prazer de ir para uma sala de aula, ele tem que ter um tablet na mesa para cada aluno, e ele tem que estar ali para estudar o que ele gosta, além do português e da matemática, que isso é óbvio, matérias básicas, ele tem que ter ali um direcionamento da carga horária, já sabendo para onde ele vai para exatas, ele vai para humanas, ele vai para ciências e para computação. Então, a partir dali, ele ter condições, dentro dessa inserção no ensino médio, condições de já ter foco para entrar no mercado de trabalho, ou com curso profissionalizante, ou com ensino universitário. Então, são essas 3 correntes. Dar pão a quem tem fome, em caráter emergencial. A reforma tributária imediata, que vai alavancar o crescimento, gerar emprego na veia do setor produtivo e gerar emprego na veia da população brasileira. E a médio prazo, porque leva 4, 5, 6 anos, investir fortemente na educação. Dinheiro não falta, nós só estamos, infelizmente, gastando mal o dinheiro do imposto do povo brasileiro. Senadora, na tua opinião, faltam mulheres ainda na política, muitas?
Muito, muito, André. Não falta pouco. A média no mundo é que 30% nós temos de mulheres na política no mundo. Imagina, um país democrático como o do Brasil, só tem 15% de mulheres na política. A gente passa vergonha quando se compara a Bolívia. Bolívia chegou a ter metade do parlamento feminino, não sei como é que está hoje, até vou investigar, mas já teve isso. No Paraguai, no Uruguai, em qualquer lugar, nós estamos lá na rabeira, é o termo que a gente usa no meu estado, nós estamos na rabeira, dos 170... Nós estamos abaixo até de países do Oriente Médio. Uma coisa impressionante. Exato, exato. No Oriente Médio, as mulheres usam burca, as mulheres não podem mostrar o rosto, as mulheres não... Agora, recentemente, no mundo árabe, em alguns países, elas passaram a ter direito a dirigir, porque elas não podiam, e elas são mais representativas e representadas no parlamento do que no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, falta. Está melhorando? Tá, mas muito lentamente. A última eleição, eu vou dar um dado para ver como mulher vota em mulher. Na última eleição, nós conseguimos, essa foi uma bandeira nossa da bancada feminina, no TSE e no Supremo, que já que somos 30% de candidatas, que nós tivéssemos 30% de tempo de rádio, de televisão e do fundo partidário. Uma única eleição, que foi há 4 anos atrás, em que essa regra valeu, se somos 30% de mulheres, temos que ter 30% de rádio, televisão e de fundo, sabe quanto que aumentou o número de parlamentares na Câmara Federal, de deputadas federais no Brasil? Aumentou em quase 50%. Nós passamos de 55 para 76, mais ou menos. Ainda assim, somos 15% no total. Mas nós aumentamos, porque éramos 10%, 12%, nós aumentamos em quase 50% o número de mulheres com uma única regra. Que regra? A regra da igualdade. Não queremos mais do que ninguém, nós queremos só o mesmo direito, né? E temos tanto a colaborar, né? Nós temos tanto amor pelo país, tanto que servir. As mulheres são consideradas e são mesmo mais honestas que os homens, né? Tão preparadas quanto os homens, nós somos tão competentes quanto cada um de vocês. E a gente quer isso, de mãos dadas, ajudar o Brasil, especialmente nesse momento de crise. Ou seja, deixa a mulherada falar, né, senadora? Deixa a mulherada falar, deixa a mulherada contribuir, né, André? Deixa a mulherada dar palpite. E você falou num dado interessante. A violência contra a mulher na política, muitas vezes ela é velada. A gente se assusta quando, por exemplo, um parlamentar passa a mão no corpo de uma mulher, né? Houve uma violência, é verdade. Mas a violência ela é diária. E ela é silenciosa na medida em que não é escancarada. Ela é assim, numa reunião de líderes, tem tão poucas mulheres, e eu já fui líder de bancada, todo mundo fala, e os homens falam, e todo mundo escuta, inclusive as mulheres escutam. Quando uma mulher começa a falar, começa o burburinho entre eles. A gente tem que bater na mesa, olha, por favor, educação, nós estamos falando, nós temos o que dizer. Eu te ouvi, por favor, me ouça, né? Isso, nós te ouvimos, nós somos educadas. Então, esse tipo a gente chama assim de violência, né? É a tal da violência psicológica. Nossa, calma, você está desequilibrada, você está destemperada, é uma forma aquele de... bullying, né, senadora? Bullying. Você está louca, imagina. É uma forma de intimidar. Eu quero dizer para quem está nos ouvindo, especialmente as mulheres, né? Criem coragem, tenham coragem de dizer o que pensam, não se sintam diminuídas, não aceitem esse tipo de violência que ela é camuflada. A primeira vez, ninguém nasce corajosa, né? Eu sou uma pessoa que era extremamente tímida. Eu nunca fui oradora de turma, eu nunca tive essa coisa de fazer discursos. Eu nasci dentro de um lar muito reservado e eu era muito tímida, sempre muito estudiosa, muito tímida. E a primeira vez que eu recebi esse tipo de violência, e eu recebi violência política na minha vida pública, eu fui chorar no banheiro. Aí, na segunda vez, eu falei, nunca mais vão me fazer chorar no banheiro. A segunda vez, eu tentei reagir, falei, mas falei, não fui feliz, não soube, eu não me preparei. Eu falei, agora eu vou me preparar, porque ninguém mais vai tentar me diminuir, porque eu represento grande parte da população brasileira. A terceira vez que vieram, e não foram poucas as vezes, eu dei de dedo também. Entraram assim com o corpo, né? Aquela coisa que o homem muitas vezes se empodera e vai de dedo e ameaça, e eu fui de dedo também. Falei, aqui não, aqui você não vai gritar. Eu sou uma senadora como você, um mereço respeito como você. Depois, em rede nacional, todo mundo viu um ministro de Estado que foi
na CPI, né, ele foi atacado pelos senadores, e ele saiu tão fragilizado, e quando eu vim com um argumento técnico, ponderado, ele estava nervoso, ele veio e me falou que eu estava descontrolada, que eu era destemperada. Quer dizer, ele não teve coragem de gritar com os homens e veio falar comigo que eu estava no processo. Agora, eu pego doído mesmo, eu me preparo, eu estudo, né, eu vou na veia. Né? A gente, quando é mulher, a gente vai para algum embate, a gente estuda, a gente se prepara. E eu fui mesmo na CPI para fazer o meu papel, porque foi um dos momentos mais tristes da história do Brasil recente. Sim. Eu nunca senti tanta dor. Eu não perdi nenhum ente querido, Andréia, mas como foi doloroso ouvir o testemunho de brasileiros e brasileiras que perderam pai, mãe, irmãos. Tem gente que perdeu tudo, perdeu a família inteira, né? E vendo assim a omissão, o descaso que o governo tratou a pandemia, né? O atraso na compra de vacinas. E eu tive que cumprir um papel ali necessário, doloroso, mas necessário, mas acho que a bancada feminina fez bonito na CPI, mostrando para o Brasil o que estava acontecendo. E olha, a gente torce para que você fale muito, viu, senadora? E agradecer demais tua presença aqui hoje no Conversa Franca. Tenho certeza que, se Deus quiser, você vai voltar mais vezes para a gente falar um monte de coisa boa. E eu pediria que você fizesse as suas considerações finais aí para os nossos internautas do ABC, e também lá para a Rádio a 102, que nós vamos estar no sábado. Que ótimo, Andréia. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio 102, obrigada a todos que nos estão nos acompanhando, é um prazer muito grande. Você é uma simpatia, me deixou falar bastante, eu agradeço, né? Mas é isso, dizer para todos, né? Acreditem na política, na boa política, existem homens e mulheres de bem em todos os lugares. Se existem em todos os lugares, também existem na política. Deem a oportunidade. O voto é a única arma que nós temos para fazer a diferença. Então, que em outubro, independentemente do voto que vocês escolherem dar, mas que façam com consciência, né, que nós estamos diante de um momento muito sensível, que nós possamos eleger mais mulheres nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, nas câmaras federais, no Senado Federal, né, e que nós possamos juntos construir um outro país. O Brasil é muito rico. Nós, infelizmente, temos um povo muito pobre, mas temos condições de rapidamente sair da crise, porque é um país abençoado por Deus. Então, em nome assim, de Deus, eu peço realmente a todos que exerçam com cidadania o seu voto, e é isso. Né? Estamos aqui trabalhando por todos vocês. Fiquem com Deus, e eu espero voltar mais vezes para poder bater um papo e boa sorte sincero, né? Sincero, não é assim? Uma conversa franca. Uma conversa franca. Obrigada. Conversa franca. Boa sorte, senadora. Beijo grande. Obrigada. É isso aí, uma entrevista super legal. Vamos aguardar aí, agora no dia 18 de maio, essa união de partidos para ver quem será o nome de consenso. O de Simone Tebet está no páreo, provavelmente pode ser que ela seja a candidata do grupo. E se for, teremos mais uma candidata a presidente no país. Quero terminar esse programa de hoje, que é feito no feriado de 21 de abril, falando um pouquinho sobre esse dia. Todo dia 21 de abril, o Brasil entra em feriado para relembrar e homenagear a vida e morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele que já ganhou até música da Elis Regina, quer dizer, na voz de Elis Regina. Devido ao seu envolvimento na Inconfidência Mineira, um dos primeiros movimentos organizados pelos habitantes do território brasileiro, no sentido de conseguir a independência do país em relação a Portugal. Tiradentes foi enforcado e esquartejado em 21 de abril de 1792. Séculos depois, o Inconfidente ainda é lembrado por seu sacrifício. Os republicanos procuravam exaltar figuras que tivessem enfrentado a monarquia, e Tiradentes foi escolhido pelo caráter da sua condenação. Republicano convicto, ele foi considerado como um mártir do movimento republicano e, portanto, um herói nacional. A gente percebe que o nosso Brasil tem vários heróis, e é assim que precisamos cada vez mais de pessoas que lutem por nossa pátria. Um beijo no coração de todo mundo, obrigada demais por estar aqui nesse feriado comigo aqui no Conversa Franca, acompanhando aí a entrevista da senadora Simone Tebet. Um beijo no coração de todo mundo, um ótimo final de semana, e quinta-feira que vem a gente está de volta com mais Conversa Franca. Até lá.